As coisas que não pode acontecer comigo, com você. Viver perturbado e perturbando os outros, mas também não viver intimidado, como se a gente não fosse capaz de nada. Por quê? Porque Ele está conosco. Queridos, vamos ao Evangelho. Hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 23 a 29. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, esse é o 6º domingo do tempo da Páscoa. Próximo domingo nós vamos celebrar a ascensão do Senhor, para no outro já é Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Igreja. Então são duas coisas que a gente tem que enxergar agora no tempo pascal. A presença no mundo da igreja e a presença do Cristo ressuscitado. Nos evangelhos, a gente vai aprendendo a ressuscitar a nossa vida aqui, né? Viver a vida nova, a ressurreição que nos vem do batismo. E nessas primeiras leituras, nós vamos entendendo o papel da igreja e o quanto a igreja terrestre se encaminha para a igreja celeste. É por isso que na liturgia desse domingo, por exemplo, a primeira leitura, lá de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 15, vai ser lá o Concílio de Jerusalém, a primeira polêmica cristã, né? Mas é naquela confusão toda, o importante é o versículo 28. São Pedro então se levanta e diz: por que decidimos? O Espírito Santo em nós. Portanto, nessa vida aqui, nós caminhamos em direção ao céu, confiando e na segurança de que a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Olha que linda essa frase de São Pedro. Decidimos o Espírito Santo em nós, né? Para governar e guiar o povo. Então a igreja nos guia num caminho seguro, porque ela decide junto com o Espírito Santo. Decidimos o Espírito Santo em nós, não vos impor nenhum fardo, além de coisas indispensáveis. Abster-se das carnes sacrificadas aos ídolos, então aí o problema não é a carne, mas os ídolos, as idolatrias, as religiosidades contaminadas, tudo aquilo que não professa Jesus como o Senhor e o Salvador. Também a questão das uniões ilegítimas, né? Tristemente, essa total irrelevância, muitas vezes, no qual caiu o sacramento do matrimônio. As uniões ilegítimas, o casamento que saiu de moda, casar para quê? Vai que não dá certo. Mas aí diz Pedro: vós farei bem se evitardes essas coisas. Então, isso aqui é a igreja na terra. Aí a segunda leitura vai falar da igreja no céu, a visão do Apocalipse de São João. Um anjo me levou em espírito a uma montanha alta e grande, Apocalipse 21:10. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, junto de Deus, e ela brilha. Aí olha o que vai dizer, de novo o papel da igreja, versículo 14. Ele diz que a Jerusalém celeste tem uma grande muralha. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, né? Então olha só o papel dos apóstolos. O papel da igreja são como as muralhas do céu que nos protegem, que nos guiam. E aí vai dizer que lá na Jerusalém Celeste, você nem eu estamos lá. Lá na Jerusalém Celeste não haverá mais templo, igreja. Aqui na terrestre, filho, bora voltar para a igreja, né, minha gente? E se reconciliar com a igreja, abrindo mão das idolatrias e das uniões ilegítimas para participarmos da Jerusalém Celeste. E aí então, dentro dessa grande imagem do templo, de uma igreja na terra com a qual a gente tem que estar em comunhão,
porque um dia no céu nem templo haverá, ele é o próprio templo. Jesus vai nos ensinar no Evangelho de hoje que nós precisamos viver nessa vida entendendo que nós somos um templo de Deus. João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele nossa morada. Portanto, nós somos casa de Deus, morada de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que uma casa vazia serve para quê? Juntar rato, morcego, né? E para fazer barulho. Você já entrou numa casa vazia sem nada? Como ela dá eco? Como dentro dela tudo faz um barulho imenso? Quantas pessoas não entendem isso? Se Jesus está dizendo, e nós viremos e faremos dele nossa morada, portanto eu sou casa de Deus. Mas se eu não estou sendo habitado por Deus, porque não vivo na graça de Deus, não tenho vida de oração, não tenho comunhão com Cristo, eu viro uma casa vazia. É por isso que cada palavrinha dentro de mim faz um estardalhaço. É por isso que cada medinho vira medão. É por isso que cada ofensazinha vira ofensazona. É por isso que cada bobeirinha vira grande ilusão. Porque em casa vazia só tem sujeira e barulho. Jesus diz, quem não me ama não guarda a minha palavra. E essa palavra é a palavra do Pai, né? E aí Jesus vai apresentar então o Espírito Santo no versículo 26. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo, recordará tudo o que eu tenho dito. Portanto, irmãos e irmãs, o Espírito Santo ensina e não deixa esquecer. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu esqueço. E tão perigoso quanto não saber é esquecer o que já foi me ensinado. É meu defensor quando me relembra aquilo que eu não posso esquecer. Não posso deixar cair no esquecimento aquilo que Deus diz a meu respeito, aquilo que Ele ensina, pede, aquilo que Ele me prometeu. É o Espírito Santo que nos recorda as palavras que nos dão esperança para seguirmos em frente no caminho do Senhor. E aí, quem é morada de Deus, recebe o defensor, recebe a paz. Deixe-vos a minha paz, mas não é a minha paz vos dou, mas não é como a paz do mundo. A paz do mundo é intervalo entre duas guerras. Jesus está dizendo, eu dou a minha paz a você. É uma paz para além do entendimento, é uma paz na alma. E aí Jesus diz, não se perturbe e nem se intimide o vosso coração diante da vida, diante da nossa própria miséria e lerdeza com as coisas de Deus. Não se perturbe, sem desespero, mas também não se intimide. É duas coisas que não pode acontecer comigo e com você. Viver perturbado e perturbando os outros, mas também não viver intimidado, como se a gente não fosse capaz de nada. Nem perturbado, nem intimidado, né? Por quê? Porque Ele está conosco. E aí Jesus então vai dizer, estou falando tudo isso antes que aconteça, e Ele estava aqui profetizando a sua morte, para que quando acontecer, vós acrediteis. Por isso, irmãos e irmãs, quando acontecer coisas perturbadoras ou intimidadoras, continuemos a confiar e, sobretudo, a invocar o defensor, o Espírito Santo de Deus, e pedindo ao Espírito de Deus que nos ensine, nos recorde, mas nos faça e nos dê a graça de amar a palavra, guardar a palavra, porque somos casa de Deus. A gente não nasceu para ficar vazio, mas para sermos habitados pela Santíssima Trindade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, irmãos e irmãs, o Espírito Santo ensina e não deixa esquecer. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu esqueço. E tão perigoso quanto não saber é esquecer o que já foi me ensinado.